paz de Cristo para a tua vida, eu me chamo Cefas e hoje a gente vai falar sobre o anticristo. Será que o anticristo já está na Terra? Quem é esse ser, essa figura que se apresenta no livro de Apocalipse? E é uma pessoa que vai governar o mundo como uma boa ovelha, depois ela vai se mostrar como o próprio Satanás, tá bom? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha os nossos vídeos, comenta e vem com a gente porque tem muito conteúdo bom para vocês aqui. E gente, quem é o anticristo? Tá? Quem vocês acham que é o anticristo? Ele se opõe a tudo que é Deus, tá? Ele se opõe a Cristo e a sua palavra. Ele procura ocupar o lugar de Cristo. Ele vai vir como uma boa pessoa. Por isso que nós não podemos acreditar em tudo que é bom, todo mundo que é legalzinho, que tá falando pro bem, tá? Abram os teus olhos. Falsos profetas são contra Cristo, mas a Bíblia declara que no fim dos tempos surgirá um homem chamado por Jesus de o abominável, a desolação, tá bom? E para isso eu vou deixar um versículo bíblico para vocês que está lá em 1 João 2,18. Em 1 João 2,18 diz assim, ó: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. E isso sabemos que esta é a última hora. Ou seja, vai sair um cara principal, uma figura que vai superar todos esses sistemas anticristãos que foram colocados nas décadas, desde Adolf Hitler até agora. Esse sistema ele personifica o anticristo ou a besta do Apocalipse como principal fundador desse sistema. Nesse estudo nós traremos um assunto como um sistema que já opera no mundo, tá? Igual eu falei, desde Hitler, desde Mao Tse-tung, desde essas pessoas que tentaram, desde Nero, desde várias décadas aí que tentaram, Domicianos, da época de João de Patmos, já eram sistemas anticristãos, tá bom? Mesmo que a pessoa do anticristo ainda não se manifestou, tudo já está sendo pronto, tá? Por isso usamos o texto no plural, para designar todo tipo de manifestação contrária à fé cristã. Tudo que é contra a fé cristã é anticristão, bom? Tudo. A igreja precisa estar alerta para não aceitar as coisas anticristãs que estão camufladas no mundo de coisas boas, gente. Por isso que a gente fala, às vezes você vê um político muito bonzinho demonstrando um sistema anticristão, totalmente anticristão, e as pessoas estão votando, estão fazendo isso. Que pena, estão com os olhos tampados, tá? Aqueles que aderirem ao seu sistema anticristão ou mundano irão facilmente aceitar sua pessoa quando surgir, tá? Nossa batalha contra o anticristo já começou. Temos que lutar apenas contra a sua pessoa, e sim contra o seu sistema. É um sistema anticristão. Por isso que eu falo, às vezes a gente fica falando direita, esquerda. Analise os dois lados, gente. Analisa qual é o sistema anticristão aí. Eu não vou nem falar para não gerar treta, não gerar briga aqui, tá bom? Mas analise. Primeira pergunta: quem é o anticristo? Vamos ver algumas características do anticristo. O anticristo já está no mundo, ele já está aqui no mundo. Muitos anticristos têm surgido no mundo. Como exemplo, podemos citar líderes ditadores como Adolf Hitler na Alemanha, Saddam Hussein no Iraque, Augusto Pinochet no Chile, Kim Jong-il, Coreia do Norte, Muammar Gaddafi na Líbia e Vladimir Putin na Rússia. É apenas uma amostra grátis da pessoa dele, tá? Das faces dele, das facetas de como ele vai aparecer. Além desses tipos de pessoas, a filosofia anticristã também prepara o mundo para a vinda do anticristo, o sincretismo religioso que mistura o mundo com a igreja, dificulta saber o que é certo, o que é errado, o que é masculino, o que é feminino, o que é bom, o que é ruim, tá? Dificulta. Um exemplo disso é o Natal americanizado, que glorifica a pessoa do Papai Noel, que não tem nada a ver. Natal vem lá de Nimrod, lá daquela árvore de Nimrod, que é um rebelde, da mesma geração de Caim, tá bom? Tentando suprimir a nossa história de salvação com o nascimento de Jesus Cristo. Isso é anticristão, gente, tá? O Natal, Jesus Cristo não nasceu dia 25. Isso é anticristão, não tem essa. A gente tem que ser ou sim, não, certo? Você já percebeu alguma manifestação contra a fé cristã? Fique atento, gente. Não aceite nada que seja anticristão na sua casa, para que os seus filhos assistam, para que a sua família se consuma isso. Negue isso. Porque, sabe por que eu tô falando isso? Porque quando vir um anticristo, você vai aceitar esse sistema facilmente. Se para você é normal aceitar isso, você vai aceitar facilmente esse sistema.
Segundo, o anticristo nega Jesus e veio em carne, tá? Ele veio em carne. Um dos princípios doutrinários anticristãos é negar o nascimento de Jesus em carne. O anticristo nega que Jesus veio em carne aqui. Então, o gnosticismo, essas coisas da nova era que a gente falou sobre isso, que Jesus era um ser elevado, que Jesus tinha, era como se fosse um fantasma, gnosticismo, que ele era um espírito evoluído. Não, ele era um homem, tá? Ele passou por tudo que nós passamos aqui. Então o diabo ele tenta desconstruir isso na Bíblia, usando essas outras doutrinas, tá? Gente, é muito grave isso. Um dos princípios doutrinários anticristãos é negar o nascimento de Jesus em carne, ou depurar esta doutrina. Exemplos de doutrinas que são assim, que negam que Jesus veio em carne, que você tem que tomar cuidado. Os testemunhas de Jeová, que afirmam que Jesus ressuscitou apenas em espírito, não em carne. O catolicismo, que diviniza Maria como deusa para crer que Jesus é Deus. Maria foi só um instrumento, como eu e você somos hoje. Ela foi abençoada sim por ser a mãe de Jesus, porém ela foi só um instrumento. Ela teve outros filhos, ela teve relações sexuais com José, porque Jesus tinha irmãos, então ela não era santa, tá, gente? Ela foi abençoada e usada, o seu ventre foi usado pelo sangue dela, que era purificado já da linhagem de Davi, onde Jesus tinha que nascer. Tudo em prol da profecia, tá? Os Mormons, que acreditam que Jesus reapareceu na América Central, tá? O Espiritismo, que declara que Jesus era um espírito evoluído, reencarnado. Isso não existe, não é. Os adventistas do sétimo dia, que pregam que Jesus era o arcanjo Miguel. Pelo amor de Deus, Jesus é Jesus, o arcanjo Miguel é o arcanjo Miguel, tá? Todo o ensinamento deve ser provado pela luz da palavra de Deus para saber se é verdadeiro ou não. Princípios doutrinários de base como nascimento, morte e ressurreição de Jesus nunca podem ser alterados. A religião e a doutrina que alterar isso tá errado. Não é de Jesus, é doutrina pagã, é heresia, tá bom, gente? Você já recebeu alguma doutrina contrária às das escrituras? Tome muito cuidado com os ventos de doutrinas e heresias, tá? Que tem muito por aí, gente. Em terceiro lugar, o anticristo virá antes da volta de Jesus, tá bom? É um sistema que já está sendo implantado. O que ainda dificulta a aparição do anticristo é que primeiro o evangelho deve ser pregado em todo o mundo. Jesus previu que o anticristo se assentará no lugar santo, em Jerusalém, no templo, tá? Lá é um lugar santo, onde não deveria estar, ou seja, usará a religião para tentar enganar a muitos com sinais e prodígios. E se possível, até os eleitos ele vai enganar. Então por isso que aí as pessoas ficam falando assim, mas você fica fazendo vídeo sobre Apocalipse, esses negócios de volta de Jesus, de loucura, profecia, pé no chão. Não, a gente precisa ser informado disso, porque quando chegar esse dia, essas pessoas que não estão nem aí com esses assuntos vão ser enganados e vão aceitar o sistema do anticristo. Até os escolhidos, gente, tá falando de cristão aqui, cheio do Espírito Santo, viu, que vai ser enganado. Então presta atenção no que eu tô falando para vocês. Antes de Jesus voltar, o anticristo tentará alcançar o máximo de pessoas possíveis para levar à perdição. Usará de todos os modos e métodos para encantar a humanidade e iludir vidas que não conhecem a verdade. A palavra de Deus promete que antes do anticristo marcar seus seguidores, o Senhor enviará seu anjo para selar os seus escolhidos, tá? Tá lá em Apocalipse 7, do 2 ao 3, tá? Você tem buscado a unção do Espírito Santo? Deus quer selar a sua vida, te preparando para vencer, colocando esses tipos de conteúdo para você abrir os seus olhos. Nem todo mundo que vem com propostinhas boas em prol do povo tá com Deus, gente, tá bom? O anticristo vai vir exatamente desse jeito. Quem foi enganado nessas eleições vai ser enganado pelo anticristo. Presta atenção, a Bíblia não mente, tá? Eu vou pela Bíblia. Aqui ninguém bate de frente, porque se a Bíblia diz que é assim, vai ser assim. 4. Quais são as obras do anticristo? O anticristo surgirá operando maravilhas com milagres e mentira. Hoje vemos um verdadeiro culto à personalidade como sensacionalismo religioso, provendo mais o homem como ídolo do que a fé no Evangelho de Jesus Cristo, no que ensina negar a si mesmo. A Bíblia ensina a gente negar a si mesmo. Hoje a gente vê líderes que são estrelas. Tá? Segundo o texto de Tessalonicenses, as obras do anticristo serão injustiça,
tá? Sua vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, ele vai fazer coisas sensacionais aos olhos humanos, que vão bater palma para ele. É o anticristo, tá? Engano e prazer na iniquidade. Iniquidade é toda essa promiscuidade, o que essas músicas mundanas traz aí, tudo aquilo que é podre, tá? Que tá à vista das crianças, das pessoas, dos idosos, dos crentes, dos não crentes, essa promiscuidade que a cultura trouxe aí, ó, tá? A partir destes detalhes podemos discernir o comportamento anticristão. Por isso é preciso sempre buscar discernimento espiritual. Podemos ter a certeza que Jesus é maior do que o anticristo e o destruirá apenas com o sopro da tua boca, apenas com a palavra de poder de Jesus. Ele vai acabar com o anticristo, mas nós somos fraquinhos perto dele. Ele tem força, afinal ele é descendente de um querubim caído. Então, gente, oração, jejum, consagração e entendimento da palavra. Você tem buscado discernimento espiritual? As coisas que você está achando que é Deus que está fazendo na sua vida, vai que não é, tá? O Espírito Santo te dará essa sabedoria, é só buscar. Em quinto lugar, o espírito de engano do anticristo, tá? A base de ensinamento do anticristo será a mentira. Para isso, primeiro irá misturar todas as coisas que as pessoas não consideram discernir o certo e errado. Ele vai confundir sua mente. Jesus disse que o diabo é mentiroso e é o pai da mentira. Por outro lado, o nosso Deus é o amor e é firmado na verdade. Então, tudo que vem de Satanás e for contra Cristo será baseado em mentiras, tá? Você dizer que não existe verdades absolutas. Existe verdades absolutas. Você dizer que uma pessoa nasce de um jeito e ela não nasce. Deus fez de um jeito e a pessoa quer ser de outro. E a pessoa está fazendo engolir essa verdade de goela abaixo, e um cristão se posicionou lá, já está se passando por errado. Inversão de valores, isso é anticristão, gente, tá? O mundo moderno está acostumado com a mentira, tem que passar a mão na cabecinha, tem que falar que é certo, e não é, pela Bíblia não é. As imagens fantásticas da ficção transmitidas pela TV encantam até mesmo as crianças, até mesmo nossas crianças eles querem manipular para preparar a geração. Tá? Entretanto, quando se deparam com a realidade da vida, não estão dispostas a se conformar. As pessoas não se conformam. Por outro lado, pessoas são treinadas para aceitar o mal e a mentira no mundo, tornando-se pessoas sensíveis diante do sofrimento alheio. Tá? Pessoas frias. Hoje em dia tem gente morrendo e estão tirando foto. Em vez da pessoa ir lá ajudar, ela tá tirando fotinha. É o mundo de hoje, gente. As más notícias e cenas de morte passam a fazer parte da vida, de modo de não se importarem mais com isso. É o que eu falei agora. Tem gente morrendo na sua frente e você não tá nem aí, está tirando fotinha para suas redes sociais crescerem, tá? Um mendigo tá passando fome, você prefere adotar um cachorro, dar comida para um animal, para um cachorro que vai ficar, que não tem alma. Então, olha só, você tem lutado contra as mentiras do inimigo? Ou você tem aceitado, seguido, passado a mãozinha na cabeça e tá sendo aquele crente descolado, que tudo pode, a gente aceita tudo, tá legal. Não, gente, presta atenção na palavra. Firme-se na verdade, que é a palavra de Deus. A verdade é a verdade. Eu costumo falar uma coisa, você que fala, não existe verdade absoluta. A gravidade é uma verdade absoluta. Pode parecer bizarro o que eu vou falar aqui. Pode parecer algo nada a ver, mas a gravidade é uma verdade absoluta. Você acreditando nela ou não, sobe em cima de um prédio e tenta pular para ver se você não vai se esborrachar no chão. A gravidade ela é real para quem acredita e para quem não acredita. Portanto, ela é uma verdade o quê? Absoluta. Então Deus criou princípios e verdades absolutas nas nossas vidas. Então para de ser manipulado pelo sistema anticristo.